Bom, pessoal, bom dia. Pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, fazendo um comentário. Eu, eu não consigo e, e fico muito indignado com o comportamento humano, as atitudes, a maneira de se comportar, de raciocínio da maioria, entendeu? Ah, porque a grande parte da população do mundo tem um tipo de comportamento que não condiz com um ser racional. O, eles não têm visão, tem raciocínio, mas não funciona. Tem olho, mas não enxerga. É, é incrível, é um negócio que não tem nem palavra. Não tem nem palavra. Como que a maior parte do ser humano se comporta dessa maneira. Age dessa maneira. Não tem visão de nada. Não, não enxerga as coisas da maneira real, como deveria enxergar, pelo, pelo lado lógico das coisas. É, acaba sendo pior que os animais irracional. Por ele ser racional e ter esse tipo de comportamento, essas atitudes, então ele se torna pior. O raciocínio te dá poder para ser o pior. Dos que dos irracional.
É, a, a pessoa erra, porque é normal a pessoa errar. Mesmo os que têm visão de vida. É normal, é normal cometer um erro. Mas, mas tem uns que comete erro e não se corrige, continua insistindo no erro a vida inteira, desde quando, desde quando nasce até morrer. Não muda. Nasce torto e morre torto. O decorrer da vida, as coisas, a vivência, não serve para ensinar eles. É, a enxergar eles, a se enxergar. A natureza, Deus fez a natureza ensina a viver. Para quem tem raciocínio normal, para quem tem raciocínio lógico. A natureza ensina a viver, a pessoa aprende com a natureza. As pessoas que têm um raciocínio lógico das coisas. A pessoa consegue aprender com a natureza. A natureza ela ensina a viver. O, os políticos é o que mais se beneficia desse tipo de comportamento dessas pessoas que não têm visão de vida, visão das coisas. É nessas pessoas, nesse povo, nessa classe de pessoas desse tipo de comportamento, é onde os políticos busca o sucesso das suas fracaturas. Porque eles se beneficiam da desgraça dos outros, da miséria dos outros, do sofrimento do próximo, da pobreza de espírito. É onde os políticos gostam e se apoiam.
Porque as pessoas que têm visão e vivem a realidade, sabe enxergar a realidade, tem visão de vida, visão das coisas. O poder de análise das coisas. E esses não é muito interessante para os políticos, porque essa outra classe de pessoas, esse outro grupo, eles sabem, eles têm raciocínio e visão de vida, visão das coisas. A pessoa tem uma noção do rumo, do andamento de cada detalhe, cada situação da vida. Então, então isso aí é aonde os políticos não faz muito, não se habita muito. É, ninguém vê na época de eleição, ninguém vê um político com, armar seus comitês, fazendo propaganda, correndo atrás de voto. Ninguém vê um político fazer isso num bairro nobre, numa cidade onde as pessoas é mais esclarecida, mais culta, tem mais conhecimento, mais noção de vida. Ele se apoia e chega aonde, aonde tem o pessoal mais humilde, o pessoal mais carente de espírito em geral, principalmente de espírito, dos bairros, do, da, da população mais humilde, mais simples. Porque lá eles podem chegar e ficar prometendo. Eles veem ali muita coisa ali para eles prometer. Uma urbanização,
Eles acham muitas coisas naqueles locais, muitas coisas que, que tem muitas coisas carentes ali, que aquele povo não tem, que aquele povo não se beneficia para a promessa deles. Aí eles chega fazendo, faz promessa. Muito, eu já falei isso nos meus outros vídeos, já citei sobre esses assuntos. Muito antes de Cristo, na época dos faraó, na época de Moisés, muito antes de Cristo, os políticos já tinha já usava o mesmo tipo de arma que que eles usam hoje. E, e depois chegou a época de Jesus Cristo, muito depois. E tudo continuava a mesma coisa, era as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Do povo carente, do povo não esclarecido, do povo mais leigo. E eles, os espertões, os aproveitadores. Aí, aí entrou na fase de Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo começou a contrariar e mexer, ferir, ferir os interesses deles. Aí foi onde eles achou que Jesus Cristo era uma ameaça para eles. Porque Jesus Cristo começou a falar da verdade e pregando as coisas certas de Deus. Aí foi onde eles achou que aquilo ali, aquelas atitudes de Jesus Cristo, não era bom para eles, que aquilo ali ia prejudicar o interesse deles. Aí foi onde eles resolveu a perseguir Jesus Cristo e até e chegar até a morte de Jesus Cristo. E hoje, não, vamos mais atrás um pouco. Aí em 1500
quando o Brasil foi, foi descoberto, o, o Portugal, o Portugal tinha, tinha os seus impérios, os políticos, em 1500. E isso aí, a vida, o tempo vai passando, o tempo vai passando, as coisas vai, tantos anos, tudo, tudo vai passando, as coisas vai mudando, a natureza vai mudando, as coisas vão mudando. E os políticos com as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos. Só, só que cada tempo que passa mais renovado, né? Aí, aí hoje eu não consigo, eu não, eu fico indignado e não dá pra mim, não dá pra aceitar. É, é como que uma grande parte da população que eu tô falando, a, a, a parte menos esclarecida, é, eles eles tá toda a vida sempre acreditando. É isso aí, a crença nunca para, nunca tem um fim. Nunca para. A crença, o comportamento do povo acreditando nessa raça, nunca tem um fim. O povo vai toda a vida inteira sendo iludido. Não dá, não dá para acreditar nesse tipo de coisa. Como que o povo, como que a maioria, porque essa classe aí de que eu estou falando, das pessoas menos esclarecidas, é a maioria, porque a minoria soma uns 30 ou 40% só das pessoas que têm visão das coisas, das pessoas esclarecidas. As que não têm, as menos esclarecidas, soma, soma a maior parte. Aí tem hoje, tem as redes sociais, né? A gente começa a assistir no YouTube um, uma pessoa, um, um,
uma pessoa lá de um canal daquele lá, tá trabalhando para determinado fulano, ele chega, ele chega, um exemplo, tem um lá que eles começa falando tal, falando das coisas erradas, tal, começa falando de Bolsonaro. Aí começa falando tal, fala, fala do Bolsonaro, fala das coisas, das podridão dele. E de repente você vai assistindo, aí de repente você percebe que aquela pessoa ali, que está representando aquele canal ali, que tá transmitindo aquele programa, de repente aí ela começa a falar, já começa, depois de um determinado tempo que a gente está assistindo, é que a gente começa a perceber quando ele se declara, quando ele se declara do lado do outro, do Lula, por exemplo. E, e essa pessoa ela é uma pessoa esclarecida, ela é uma pessoa inteligente. Só que ela tá ali fazendo aquilo ali por algum benefício. Aí, aí as coisas desse jeito, é uma coisa esquisita, sabe? E então cada um, eles vão fazendo, eles vão fazendo o jogo deles, alimentando os seus interesses. É um, é um tacando pau no outro, é o sujo falando do mal lavado. É o porco, é o porco lá dentro do seu chiqueiro, falando mal do curral da vaca. Em termos de higiene e em termos de limpeza. Só que a natureza de Deus, a realidade, a realidade da vida, a realidade de Deus, é, não, não, compa, não compactua com esses tipos de comportamento e atitude. Que
atitude de gananciosos, de carniceiro, de individualistas, de egoísta, porque a natureza de Deus não aceita a mentira e as coisas erradas. A natureza, a natureza que aos olhos de Deus não aceita. E esse tipo de comportamento, de atitude dessas pessoas, eles não estão nem aí, eles só querem se beneficiar naquele momento, naquele, naquele momento que eles estão vivendo. Eles não se preocupam com o amanhã dos jovens, das crianças, dos que ainda estão por nascer. Eles só pensam no hoje deles. Eles não querem saber e não interessa se, se o mundo, não interessa o mundo das crianças, dos inocentes, de quem está por nascer, não interessa o mundo que vai ficar para eles, ou se vai ficar. Então são pessoas. Isso, isso não é, isso não é tipo, aliás, não poderia ser tipo de, de, de raciocínio de ser humano. Porque de ser humano, que Deus deu o raciocínio, não era para agir dessa maneira. Então, é, é, os políticos eles se beneficiam da pobreza dos mais humildes, dos mais simples, dos menos esclarecidos, dos, do, do povo que não tem uma visão, não tem uma noção de vida. Não. Então os políticos eles se beneficiam desse grupo, que é desse grupo maior.
É uma coisa que que eu não me conformo nunca. Há tanto tempo, tantos anos, há milhares de anos, tanto tempo, tanto tempo passou, tanto tempo está se passando e no presente continua com tanta tecnologia, com tanta modernidade e, e a grande parte do povo ainda continua fragilizado para esse aspecto. Eu não consigo, não dá para, eu não consigo acreditar e não dá, e não, eu não consigo aceitar isso não. É um negócio difícil, é muito difícil. E também eu fico indignado porque tanta gente da parte esclarecida, pessoas estudadas, doutores, reitores, juízes, pessoas, pessoas pessoas de grande posição e, e se enquadra, e infelizmente se enquadra sendo vítima desse sistema também. Não procura dar um fim, dar um basta, mudar essa situação, moralizar as coisas. Tanta gente estudada de posição e deixa o mundo vindo andando errado por tanto tempo, o sistema agindo dessa maneira há milhares de anos e ninguém procura tomar atitude, ninguém. Porque tem o pessoal menos esclarecido, que é a vítima maior, é os mais prejudicados, mas os pessoal esclarecido também é muito prejudicado por isso aí. Porque da mesma maneira que os mais fracos, os mais humildes é escravizado pelo sistema e dominado pelo sistema, os estudiosos, a classe do pessoal esclarecido, também é vítima. Eles, a, os donos dos escravos
antigamente era os fazendeiros, os plantadores de café, os donos dos escravos, era os coronéis. Aí, aí chegou na época que eles viu que precisava de renovar, de fazer uma renovação, precisava de vir de renovar as suas articulações. Aí eles pegaram e perceberam que tinha um jeito mais moderno e mais inteligente deles escravizar o povo. Porque quem vive com salário mínimo hoje, ele é o pessoal mais fraco. Eles ganhando salário mínimo, ou um pouco mais, eles ficam mais barato de que os poderosos. Na época, na época dos escravos, o escravo se tornaria mais caro para eles. Então eles viram que precisava de renovar, aí eles vão modernizando. O, o- Vão mudando as suas estratégias. Mas só que esse, isso aí tudo tem um preço, né? A, existe a natureza e as leis de Deus, né? Porque a pessoa vai pagar, cada um vai pagar. Porque A gente aqui, a gente aqui nessa vida, tudo, todas as nossas atitudes, nossos gestos, eles serão cobrados. E não adianta que se a pessoa, de qualquer maneira, a natureza, a pessoa vai pagar. Esse pessoal aí, esses políticos aí, que tem os dominadores aí, eles não acreditam em Deus. Porque quem acredita em Deus se preocupa. Se preocupa com as suas atitudes, do seu, de fazer as coisas que agradam a Deus. Então, esses pessoal que faz esse tipo de atitude, eles é um povo que eles não acreditam em Deus, não. Eu tenho certeza que eles não acreditam. Então tá. Mais tarde eu vou. Daqui a
eu vou passar para uns outros assuntos. Um outro assunto aqui, mas que está dentro do mesmo contexto. Agora, agora eu vou falar para vocês da natureza. É o que é o que todo mundo deveria fazer, né? É, respeitar a natureza e aprender com ela. A, a natureza, a natureza é a coisa mais bonita que existe na vida. E, e a gente teria que ser muito bonito também, né? Porque aqui nós somos composto da natureza também. Olha só, aqui ó. Eu vou mostrar para vocês aqui ó. Isso aqui, Deus fez o mundo todo perfeito. Aqui ó. Deus fez o mundo todo perfeito, sem faltar nada. É, esse aqui é um pé de bucha. Aqui as buchas que a pessoa, quando ela seca, elas servem para a gente tomar banho. Entendeu? Aqui é um pé de mexerica. Ó. Deus fez o mundo todo perfeito. Ele não deixou faltar nenhum detalhe. Tudo que se precisa, a natureza fornece. A natureza fornece a bucha de tomar, a bucha para a gente tomar banho e oferece, ó, sei lá, os buriti, a palha dos buriti para cobrir a casa. O algodão, o pé de algodão que eu não tenho aqui, o algodão para fazer a roupa, para se agasalhar do frio, cobrir a, as, fazer as cobertas, cobrir à noite quando vai dormir, se proteger do frio, para dormir. Faz coberta, a roupa de vestir, faz o algodão, do algodão faz o óleo
que serve para cozinhar também, a fazer a comida do caroço do algodão. Serve de remédio também. É usado como remédio também. Tanto a folha como a semente do algodão. Então, tudo, Deus fez o universo, fez a natureza, o qual nós ser humano, a gente faz parte dele, né? Infelizmente, infelizmente, tem aquele grupo que eu falei com vocês, né? Que os seus comportamentos, as suas atitudes não deveria ser digno dessas obras da natureza de Deus. Porque na nossa vida, tudo na nossa vida, a gente a gente tem que ser digno de tudo. Digno que eu digo é fazer por merecer. Ó, o pé de jaca. Cada, tudo isso aqui, a mexerica, o pé de jaca, o pé de piqui, tudo que a pessoa, a manga, o pé de manga, é, o nosso organismo, o nosso corpo, é, ele naturalmente ele é ele tem, ele tem a parte inflamatória da ciência, que eu não sei, eu não entendo nada disso. Só, só o médico para saber explicar isso aí melhor. Eu sei que o nosso corpo tem um, ele é inflamado naturalmente, nosso organismo. Então tudo que se vê aqui, ó, é anti-inflamatório. Você vai ali no pé de jaca, saboreia uma jaca, ela, ela é anti-inflamatória. Ela tem seus benefícios. É anti-inflamatória. Tem a mexerica é anti-inflamatória. Tem a manga. Então, tudo na natureza, quase tudo na natureza, tem o pé de piqui. A pessoa come o piqui, ela é anti-inflamatória. Ela é oxidante, anti-inflamatório e tem vários outros benefícios que o nosso organismo precisa para a defesa do nosso corpo. Aqui é um pé de. Ó, esse pé de ingá aqui, ó. Ó, abaixo do ingá, ó. Ó, abaixo, ó abaixo do ingá o tamanho. Ó.
Então Deus fez o mundo, fez o universo, fez o mundo muito perfeito. E, e o mais, o que eu mais eu fico. Tem uma coisa que me comove muito, eu vou dizer para vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês. Que, que uma criança não sabe e, uma parte dos jovens, das pessoas sabe, e que existe pessoas de idade, de, de, de 30, 40, 50, até 60 anos, que não sabe o que eu vou falar agora. É, o que eu estava falando agora há pouco para vocês. Tem pessoas que elas pessoas não é esclarecida, a pessoa não estudou, a vida não te trouxe informação, ou, ou, ou por falta de comodismo, de relaxo, não, não foi atrás, não buscou conhecimento. É por isso que eu estava falando para vocês agora há pouco. Existe a classe da sociedade, as pessoas menos esclarecidas, os que são fáceis de se enganar. Por quê? Porque as pessoas não. A pessoa esclarecida, um bocado, muita gente sabe o que eu vou falar para vocês. Mas só que uma grande parte, uma grande maioria não sabe. E, aquilo ali, o que eu vou falar, muitas vezes já passou voando assim perto de você, ó. Já passou voando assim perto de você. Você viu ela nas flores, entendeu? Mas o sentido do universo, o sentido do mundo, o sentido da vida, que ela, sem ela, nada existiria, não existiria o universo. Porque um planeta depende do outro. Sem a ausência de um, o outro morre. Então, esse, essa criação de Deus, ela é a mais importante da natureza. A criação de Deus, o universo, depende dela. Deus criou ela para dar vida à sua criação, ao seu universo, para a existência do universo, que sem ela tudo morreria, sem ela o universo não existiria. Ela é, ela é a razão de tudo que você vê
na sua visão, no seu dia a dia. Tudo que você vê, o vento, as águas, tudo que você vê na sua frente, que a sua visão consegue ver, e as coisas, até as coisas invisíveis aos nossos olhos, que, que não se consegue ver, até as coisas invisíveis, a existência de tudo é, como é que diz, como é que eu vou falar? A razão da existência de tudo é, foi é, é, a responsável por tudo isso, pela existência, a como é que se diz, melhor falando, como é que eu vou explicar melhor? Tudo se deve a um bichinho tão pequeno, mas tão pequenininho, que muita gente vê, igual eu falei agora, e a maioria das pessoas não imagina a importância daquele ser tão pequenininho, que é a razão da existência de tudo. Se um dia você vê um bichinho desse cair dentro de um poço desse, isso aqui é um tanque. Olha, se um dia você vê um bichinho desse se afogando, porque ela não sabe nadar, dentro de um poço desse, batendo as asinhas e tentando sobreviver, você não sabe o tanto que Deus vai te abençoar e te agradecer se você enfiar, colocar a mão lá dentro da água e levar o dedo lá para ela subir no seu dedo, e você tirar ela dentro da água para que ela possa voar e ir embora. Você salvar a vida dela. Você não imagina o tanto que Deus vai ficar contente com você. Porque ela é a razão é ela que dá a vida
a toda a existência do universo. Essa água que está caindo aqui, ó, ela vem de uma mina ali dos Buriti, lá de cima. Ela vem passando, chegando aqui, mais ou menos pelo cano, mais ou menos na distância de lá da mina, de 200 metros mais ou menos. Você olha para essa água aqui, essa água aqui, ela existe, a água que é sangue, que corre nas nossas veias, que vira sangue, que corre nas nossas veias. E nas veias nas veias da terra também, que a terra tem as veias também. Essa água aqui é sangue das nossas veias. E essa água existe graças a esse bichinho, que se dá o nome de abelha. É a abelha. A abelha, ela vai nas flores, e vai mudando de flor em flor. Ela vai na flor do pé de manga, aí ela sai de lá, pousa na flor do pé de abacate, sai do pé de abacate, vai na flor do pé de limão, do pé de laranja, do pé de feijão, do pé de milho. A abelha, ela sai voando de flor em flor, e ela que faz a polarização, o cruzamento. Que sem ela, sem a função dela, sem a polarização dela, nenhuma planta vai dar fruto, nenhuma planta vai produzir. Aí para que as plantas, as florestas nasça e cresça, depende dela. E a água depende das florestas, das plantas. E sem as plantas, sem a paisagem, sem a fauna, sem a natureza, sem as matas, não tem água. As fontes, a água seca. E nada vive sem água. A água, ela é vida.
nada sobrevive, nada consegue sobreviver sem a água. Então, tudo, tudo começa e tem fundamentos a partir da existência da abelha. A abelha que faz tudo. A abelha que é a grande responsável pela existência do universo. Aqui tem um pé de jaca aqui, está na minha frente ali, ali perto daquele, metade daquele tambor ali, ó. De vez em quando eu coloco uma rede lá e eu vejo uma semente de baru caída lá debaixo do pé de jaca. Eu falei assim, de onde é essa semente de baru? Eu não tenho pé de baru aqui. Aí depois, pensando, raciocinando direito, que a gente tem inteligência de raciocínio para observar essas coisas, né? Observar a natureza e aprender com ela. Coisas que eu falei para vocês, né? Coisas que muitos ficam vegetando em cima da terra e não sabe de nada, não procura aprender nada, não observa nada, não aprende nada. A natureza te mostra, mas ele não consegue, não tem olho, não vê, não enxerga. Aí depois eu fui imaginar e eu percebi que aquele barulho ali estava ruído. Inclusive a casca dele estava ruída, daí eu fui perceber que é o vizinho aqui tem um pé de baru. O morcego traz ele para cá, porque os morcegos vêm dormir no pé de jaca, aí traz o, aí ele come a carne a massa da semente do baru e o caroço fica ali no chão. Então eles são responsáveis por semear a semente. Então tem uns passarinhos que semeiam, eles carregam a semente e levam para longe. Quando o vento, o redemoinho, o vento não leva, aí vem os passarinhos e leva de um lugar para outro. Você vê como é que Deus, como que Deus, a natureza de Deus é perfeita, né? A natureza de Deus, ela é bonita demais. Isso tudo começou pela abelha. A abelha foi ela é a principal, ela é a artista principal dessa novela. Os passarinhos, os bichos, têm as frutas e eles ajudam a semear, levando a semente de um lado para outro, mas tem as frutas graças à abelha. Então tudo, o mais, a criação mais importante, a principal criação da natureza de Deus é a abelha. A, a natureza é linda, a natureza é bonita demais. Deus fez a natureza toda perfeita. Não precisa do homem inventar nada. Deus já
criou tudo. É só precisa do homem conservar. Conservar e zelar. Como eu peço a Deus que, que as coisas que eu falei no início do vídeo tem tem um personagem que parece que ele, não parece não, eu percebo que ele entende tudo que eu estou falando e sabe de tudo que eu estou falando. E eu nunca vi isso aí, eu nunca vi isso aí no, nos poderes de administração do país. Porque ele não é um político, ele não é um político ditamente. Ele não é um político, ele não foi colocado lá por voto. Ele foi para lá nomeado. Ele, ele não foi para lá através de voto. Porque através de voto não é a maneira certa de, de colocar líder lá para conduzir o país. Como eu já falei nos outros vídeos. E ele é uma grande esperança para o Brasil. Ele acredita em Deus. E a pessoa que acredita em Deus, ele sempre procura trilhar pelos caminhos que agradam a Deus, pelos caminhos certos. Vamos se dizer que ele seja, tem grande chance de ele ser, com a ajuda de Deus, com o povo apoiando ele, que a força do povo tem poder. É só o povo que consegue colocar as coisas para trilhar nos caminhos de Deus. Porque por esses políticos aí, não adianta ninguém esperar. O povo, a humanidade já era para ter desistido disso há muito tempo. Isso aí já era para ter acabado. Esse negócio aí de político. Se na época, como eu já falei em outros vídeos, se na época de muitos anos de Cristo, nunca deu certo, não é agora que vai dar, né?
Você quer tirar a prova, você coloca, você arruma uma caixa, você faz um criatório de, de preá, coloca lá 5 preá dentro do criatório. Eles vão viver lá em harmonia, numa vida bem boa. Os 5 preá lá dentro do criatório. E aí essa população lá vai crescendo, vai se reproduzindo, vai aumentando. Aí quando for com um ano mais ou menos, você vai ter lá 50, em vez de 5, você vai ter lá 50 preá. A vida desses preá lá, desses 50 preá, não é a mesma vida do início, de quando estava só os 5 lá. Com certeza eles vão estar mais agressivos, eles vão estar mais egoístas. O comportamento deles não é mais o mesmo, o comportamento deles é totalmente diferente. Então essa comparação. Então se naquela época, se naquele tempo, não deu certo, não era certo, as coisas não agiam de acordo com a vontade de Deus, pelos líderes, pelos que lideram hoje é que não daria certo mesmo. Hoje não tem chance nenhuma de dar certo. Então a gente tem que ser inteligente e saber que o que precisa de uma renovação, precisa de uma mudança. E um governador, ele quer governar um estado, ele não pode ser colocado lá através de voto. Ele tem que ser colocado lá através da sua competência, a caneta e uma prova para ele prestar concurso. Então, e assim sucessivamente. Os direitos são iguais para todos e então se todo mundo, a população, o povo mostra a sua capacidade através dos conhecimentos, através da caneta, por que para eles tem que ser diferente? Por que tudo para eles tem que ser diferente? O próprio salário deles já é injusto, já é desonesto. E eles já se bandia, já cai pelo outro lado desonesto. Ele acaba dominando tudo pelo mundo da desonestidade, porque já é colocado lá de uma maneira desonesta. Então, eu falo isso para muita gente, e meus irmãos, e eles falam que isso aí nunca vai mudar.
Você vai ser toda a vida desse jeito. Eu falo para eles, não. Só Deus é eterno. Tudo passa. Nesse mundo aqui, ó, nessa vida, tudo passa. Só Deus é eterno. Eu acredito. Pois é, pessoal. Aí, como eu estava falando, é, a natureza ela é muito linda. De tudo que eu falei, agora eu vou fazer um apelo para vocês. Ó, isso aqui é jatobá, ó. Isso aqui é um pé de jatobá. Olha que delícia, delícia. Isso aqui é remédio de Deus, que Deus criou. O remédio, jatobá. O jatobá, tem pessoas que faz, tem sorvete de jatobá, bolo de jatobá, faz suco de jatobá. E ele é um grande remédio anti-inflamatório. Né? Aqui, ó. A moita de babosa aqui, ó. Babosa é outro remédio de Deus, da natureza, que Deus criou. Aí, é isso aí. Um pezinho de coco aqui, ó. Ela tá soltando cachinho. É. Aí vem as abelhas e faz o trabalho de polarização, garantindo. Pronto, aí. Pois é, pessoal. Aí, como eu tava falando para vocês, a natureza
A natureza de Deus, ela é linda demais. E para quem tem interesse, ela ensina a viver. Olha o pé de tamarindo. O tamarindo faz sorvete, faz suco. Ele é, ele é bom para o intestino e muito anti-inflamatório também. Anti-inflamatório, que eu quero dizer é o seguinte: toda, toda fruta, tudo que é anti-inflamatório, combate a inflamação do organismo, que já tem por si só. Aí, pessoal, eu quero pedir para vocês para divulgar o vídeo e para a gente fazer uma corrente, fazendo uma corrente, porque de tudo que eu falei para vocês nesse vídeo, só tem a maior, a grande oportunidade, a maior oportunidade desse país é agora, de mudar e para que as coisas certas, as coisas boas aconteçam. Porque é a única maneira, a única maneira de, de acontecer é com o apoio do povo e apoiando o José Mendonça, ou o André Mendonça, apoiando ele, protegendo ele. Só é a única chance que o povo tem de mudar as coisas. De, como eu falei nos outros vídeos, de fazer uma faxina no país e fazer as coisas boas acontecer. Essa esse ano, essa oportunidade chegou agora de fazer uma mudança e fazer as coisas tudo acontecer. Porque se não tiver o apoio do povo, aproveitar essa oportunidade, de outra maneira não acontece. Porque de outras maneiras, se uma se o se o André Mendonça tiver sozinho, ele só não vai conseguir porque ele corre muito risco. Ele só não consegue. E a única maneira de proteção para ele e para fazer as coisas acontecer é com o apoio do povo. Porque o povo tem força, o povo tem poder.
É a única maneira, é a única maneira de fazer, de mudar as coisas. Aí vamos fazer uma corrente aí e divulgar esse vídeo aí para mais pessoas e cada um que divulgar pede para seguir a corrente, é um, um divulgando para o outro. Cada um divulgar e pedir mais, cada um fizer pedir mais 10 divulgação, o negócio vai longe. Vamos amar a natureza, proteger a natureza e seguir agradando a Deus. O meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu fiz esse vídeo sem pressa de terminar. Eu queria falar sobre tudo. Então eu fiz esse vídeo sem pressa. O meu muito obrigado mesmo. Pessoal, você vê como é que a natureza de Deus é tão perfeita, tão linda, que olha só como é que é a natureza. Um pé de milho, ele planta um carocinho desse aqui, ó. Ó, um carocinho de milho. Aí ele cresce e gera 2 espigas de milho. Olha o tanto de caroço que esse carocinho de milho se transformou. Entendeu? Então, é por isso que tem aquela palavra: crescei e multiplicai. Então, um carocinho se transformou, dá 2 espigas daquela, um carocinho vai se transformar nos 500 caroços, mais ou menos. De um passa, não, 500 não, dá uns 800. De um carocinho, ele vai se transformar em 800 caroços. Olha o tanto que multiplicou, né? Isso tudo com os milagres da natureza, a obra de Deus. Feito o cruzamento da abelha, como eu falei para vocês, né? A abelha vai no pendão do milho, do pé de milho, que é esse pendão aqui. E vai em outra flor
e faz o cruzamento. Aí fica como macho e fêmea, né? E a natureza de Deus, ela, ela é muito clara. É o cruzamento entre macho e fêmea. É onde acontece as gerações e, o crescimento, a popularização. A, a natureza ensina como é a forma da vida. A forma da vida. Entre um macho e uma fêmea faz crescer, nascer, crescer e multiplicar. Essa espiga de milho, ela tá no pé de milho nessa posição. Nessa posição. Aí, com o passar do tempo, a própria natureza se encarrega dela virar e ficar assim, ó, de ponta cabeça. Isso por quê? Porque quando chover, a palha vai proteger os seus grãos. Ela é gerada assim, ó, para cima. Aí, com o passar do tempo, ela vira para baixo. Ela vira. A própria natureza se encarrega. Você vê como é que é a obra de Deus e a natureza trabalha de acordo com de acordo com os segmentos que foi determinado por Deus. A natureza segue o seu curso. Eu estava olhando ali um pé de buriti. Eu estava olhando um pé de buriti ali agora e vi um urubu lá em cima. Só que ele voou, ele não está mais lá. Ele voou. E aqui ele sempre anda por aqui, nesses buriti. Seguindo o que a natureza mostra pra gente, Deus colocou o urubu lá na ponta daquele buriti. Ele não está mais lá, ele voou. Mas ele sempre está lá, e agora no momento agora ele não está. Ele choca ali. Deus colocou o urubu para fazer a limpeza. A limpeza é o faxineiro da terra. Os bichos morrem e eles se alimentam daquela carne ali em decomposição, já se alimentando e contribuindo com a limpeza. Veja como Deus fez a natureza toda trabalhando em sintonia.
tudo trabalha em sintonia. Tudo é sintonia. E o ser humano tem que ser sintonia também. O ser humano tem que aprender a sintonia também. Eu falei sobre a semente do baru, que os passarinhos saem semeando. Aí você pergunta assim, mas por que tem coisas que não tem semente, né? Aí eu te dou a resposta. Deus te deu a inteligência, o raciocínio, para você ver a diferença e, e para te mostrar e para provar para você a existência dele, para você não duvidar da existência de Deus. Um pé de, aqui ó, uma moita de cana, ela não tem semente. Por quê? Porque ela é plantada a galha. Ó, a cana tem os seus olhinhos, esse olhinho aqui, ó, aonde sai o broto. A cana não tem semente, ela é plantada a galha. Agora você pergunta assim, como que surgiu a primeira? Isso aí é para te mostrar, é para te provar a existência de Deus. Que teve um que fez para existir, teve um que teve que fazer a primeira. Para existir as outras, teve que ter a primeira. Por não ter semente, dependia da primeira, para poder seguir, para poder dar seguimento. Então, Deus te deu a inteligência para você observar a natureza e decifrar como que as coisas funcionam e a realidade da vida. Por isso que Deus te deu a inteligência e o raciocínio. E você é considerado ser humano, racional. Isso aí é uma prova para você não duvidar de Deus e da existência dele. É a cana, a bananeira, o pé de banana, que é tudo através de muda. Não tem semente, é através de mudas. Tem mais outras coisas, tem muito mais outras coisas também, que não tem semente, é através da muda. Então, Deus não... Outra coisa, Deus não te condena por você duvidar de Deus, não. Por você ser ateu, não. E duvidar que Deus existe. Deus não te condena, não. Deus é piedoso. Desde que você vive uma vida que não contraria ele, que agrada a ele, que você não viva uma vida correta, isso aí para Deus já é o suficiente para Ele te perdoar. Ele não te condena por você não acreditar nele, não. Agora, se você for igual aqueles que tem atitudes erradas, igual os que eu citei nos vídeos antes, aqueles que têm uma atitude errada e até mesmo finge que crê em Deus, utiliza disso aí, usa o nome de Deus para suas falcatruas, esses aí a mão de Deus pesa sobre eles.
Mas ele não pesa sobre você só porque você não acredita nele, não. Se você, se você faz as coisas tudo certo, ele te perdoa. Olha lá as araras. Então é desse jeito. A natureza é desse jeito. Deus, o mundo, o mundo de meu Deus é desse jeito. O mundo de nosso Deus. Então, a natureza ensina a viver. Ela, ela orienta o sentido da vida e, e te deu o raciocínio, a inteligência para saber observar. E lá no pé do Buriti Arara. Lá no, a arara pousou lá agora. Tem vezes que os urubu tá lá, elas às vezes expulsam os urubu. Pois é, então tá ok. Muito obrigado.